pessoal ligado na Rádio Sala do Kaizen. Tudo beleza? Hoje a gente vai fuçar numa fermenta que tem um nome meio, assim, técnico, FMEA, sabe? Mas que é tipo um superpoder para evitar que as coisas deem errado, antes mesmo de começar. Opa, é isso aí. Já pensou ter, sei lá, uma bola de cristal para adivinhar onde um projeto, um processo na fábrica ou até, olha só, um procedimento num hospital pode dar ruim? Uhum. O pessoal lá do Institute for Healthcare Improvement, o IHI, fala muito disso para a segurança do paciente, né? A ideia é agir antes da confusão toda. Exato. Então, como será que a gente faz essa mágica, hein, de prever e evitar as falhas? Bora investigar isso? É exatamente essa a proposta. Sair daquela coisa de só apagar incêndio, né? Ir para prevenção mesmo. FME, bom, é a sigla para Failure Mode and Effect Analysis. Análise dos modos de falha e efeitos. Nome chique. É, nome chique, mas a ideia é simples, na verdade. É um método, assim, bem organizado para a gente pensar junto. Como é que algo pode dar errado? Isso é o modo de falha. Tipo, o freio do carro falhar. Isso. E o que acontece se der errado? É o efeito. O carro bate, né? E claro, por que deu errado? É a causa. Talvez, sei lá, a pastilha estava gasta. O grande lance, assim, como o pessoal da UFSCar até descreve num estudo deles, é aumentar a confiabilidade daquilo que a gente faz, sabe? Seja um produto, um serviço. Entendi. Peraí. Então não é só para peça de máquina, parafuso, essas coisas de engenharia pesada. Que nada. Já saiu dessa caixinha faz tempo. Tem o FMEA de produto, né? Para pegar falha lá no projeto, no desenho da coisa. Ah, no conceito. Isso. E tem o FMEAA, de processo, que o pessoal chama de PFMEA. Esse olha mais para a linha de produção, ou para como um serviço é executado, entende? Saquei. E olha, a lista é grande, viu? O site produtivo mesmo cita FMA de sistema, de serviço, de software, até de design, o DFMA. E como a UFSCar também aponta, dá para usar até para organizar tipo procedimento administrativo. É bem versátil mesmo. Pô, que maneiro. Essa amplitude é interessante. Mas tá, como é que isso funciona na prática? Não vira só mais um formulário para preencher e guardar na gaveta? Então, o formulário existe, claro. Ele ajuda a documentar, a organizar as ideias, a UFSCar até mostram os modelos lá. Mas ó, o coração do FMA mesmo é a discussão da equipe. Ah, conversa. Exato. Tem que juntar gente de áreas diferentes, com visões diferentes para pensar junto. O caminho básico é, primeiro, escolher o que analisar, né? O processo, o produto. O IHOI até recomenda quebrar processos muito complexos em pedaços menores para facilitar. Faz sentido. Daí monta essa galera diversa. E aí começa a investigação. Quais as funções daquilo, quais as falhas possíveis, os modos E os efeitos? e as causas por trás. Depois, a gente olha para o que já existe, né? O que a gente já faz para evitar ou para pegar a falha. São os controles atuais. E aí, por fim, vem a parte de pesar o risco de cada cenário desses. Essa parte de pesar o risco me parece chave, mas também um pouco, sei lá, subjetiva. Como é que transforma essa percepção em algo mais concreto para tomar decisão? Boa pergunta. A gente usa notas, índices. Para cada causa de falha que a equipe levanta, o pessoal dá uma nota. Geralmente de 1 a 10, como a UFSCar mostra, ou às vezes umas escalas menores, tipo 1 a 5, que a Produtivo também comenta. Notas para quê exatamente? Para 3 coisas principais. Primeiro, a severidade, que às vezes chamam de gravidade, o S ou G. Isso mede o tamanho do estrago se a falha acontecer. Nota baixa é quase nada, nota alta pode, sei lá, afetar a segurança de alguém ou parar a operação toda. Ok, severidade. E as outras? A segunda é a ocorrência, o O. Essa avalia a chance daquela causa específica acontecer de verdade. É algo frequente, é super raro. E a terceira é a detecção, o D. Essa mede o quão fácil ou difícil é para a gente perceber a falha antes que ela chegue lá na ponta, no cliente ou no resultado final do processo. Sacou? Severidade, ocorrência, detecção. SOD. Entendi. Aí, com essas 3 notas na mão, a gente calcula o tal do número de prioridade de risco, o RPN ou NPR em português. É só multiplicar S vezes O vezes D.
Um exemplo rapidinho, usando a escala lá da Produtivo. Se a severidade for 3, a ocorrência 2 e a detecção 4, o RPN vai ser 3 vezes 2 vezes 4, igual a 24. Quanto maior esse número, mais crítico é aquele ponto, mais urgente é olhar para ele. Beleza. A equipe discutiu, deu as notas, calculou os RPNs, identificou os pontos mais críticos. E aí? O que se faz com isso? Como garantir que essa análise toda vire melhoria de verdade? Perfeito. O RPN alto é o sinal de alerta, né? Aí a equipe volta para a mesa para pensar em ações. Ações concretas para reduzir aquele risco específico. Tipo, o que fazer para baixar uma daquelas notas, o S, o O ou o D? Exatamente. Ou mais de uma delas, idealmente. Define-se um plano de ação. O que vai ser feito, quem é o responsável por fazer e qual o prazo. A USCAR detalha bem essa parte do plano. E o mais importante, depois que as ações são implementadas, a gente tem que voltar lá e recalcular o RPN, para ver se funcionou, se o risco realmente diminuiu. Ah, para fechar o ciclo. Isso. E tem um detalhe que a USCAR bate muito na tecla. FMEA não é para fazer uma vez e esquecer. É um documento vivo, sabe? Precisa ser revisitado, atualizado de tempos em tempos, porque as coisas mudam. Entendi, faz todo sentido, é um processo contínuo. E pensando assim, no geral, quais seriam as grandes vantagens de usar o FMEA? E tem alguma pegadinha, algum ponto cego que a gente precisa ficar esperto? Olha, as vantagens são bem legais. A UFSCar lista várias. A gente passa a conhecer muito melhor onde podem estar os problemas, né? Toma decisões de melhoria com base em dados, não só no achismo. Ajuda a reduzir custo porque evitar a falha é quase sempre mais barato que corrigir depois. E, talvez o mais importante, cria uma cultura de prevenção na empresa, na equipe. Isso é bom. Mas e as pegadinhas? Sim, tem pontos de atenção. O portal ISO levanta um que é bem relevante. O cálculo do RPN, por ser uma multiplicação simples, às vezes pode nos enganar um pouco. Como assim? Pensa só, uma falha gravíssima tipo severidade 10, mas que quase nunca acontece. Ocorrência 1, e é super fácil de detectar. Detecção 1. O RPN seria 10 vezes 1 vezes 1 igual a 10. Baixinho, né? É, bem baixo. Agora, pega uma falha média, S igual a 5, que acontece bastante, O igual a 5, e é meio difícil de pegar, D igual a 5. O RPN dá 5 vezes 5 vezes 5, 125, bem mais alto. Só que a primeira falha, mesmo com o RPN baixo, talvez fosse mais importante de atacar por causa da gravidade extrema. Então o RPN ajuda a priorizar, mas não pode ser a única coisa, tem que ter bom senso da equipe. Entendi. Não dá para seguir a fórmula cegamente. E também não é a melhor ferramenta para analisar aquelas falhas super complexas com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tem outras técnicas para isso. Certo. Pra gente fechar e ficar bem claro na cabeça, consegue dar um exemplo bem prático, assim, do dia a dia? Claro, o IHEI, que você mencionou lá no começo, traz um exemplo da área da saúde que é bem fácil de visualizar. O risco de desvio de medicamentos controlados, tipo narcóticos. Problema sério. Sim, uma causa possível identificada no FMEA poderia ser um sistema de acesso aos armários de remédios meio frágil, que permite, sei lá, que alguém retire o medicamento sem uma identificação adequada e segura. Ok, essa é a causa. E a ação? A ação de melhoria proposta poderia ser implementar o uso de crachás individuais com leitura magnética ou até biometria, impressão digital, para liberar o acesso ao armário. Entende? Ataca a causa, dificulta o acesso indevido, reduz a ocorrência ou aumenta a detecção da falha, baixa o risco. Ótimo exemplo, ficou bem claro. Então, resumindo a nossa conversa aqui, o FMEA é basicamente uma forma inteligente, organizada, de ser proativo, né? De ficar pensando nos e se's, para evitar que a coisa desande lá na frente. Exatamente isso. É parar de só correr atrás do prejuízo. E talvez a reflexão final seja essa. A análise não acaba nunca, de verdade. Como a UFSCar sugere, o valor está em manter o FMEA vivo, sabe? Revisar, adaptar conforme o processo muda, conforme a gente aprende mais. É um ciclo contínuo de aprendizado e melhoria.
Show de bola. Valeu demais pela aula. Foi ótimo desvendar o FME hoje aqui com a gente na Rádio Sala do Kaizen. E aí, curtiu esse nosso papo? Então, ó, não deixa de seguir o nosso canal